A nossa aula de hoje é a aula de número 7 e será disponibilizada para os alunos do 7º ano. O conteúdo da nossa aula de hoje é o poema narrativo. Narrativas geralmente aparecem em forma de prosa. No entanto, a poesia também pode contar histórias. Como vocês já sabem, o texto narrativo, ele narra o quê? Fatos, acontecimentos. E ele é organizado em forma de prosa. Ele é organizado em parágrafos. A narrativa em versos tem sua origem na literatura oral. Assim, letras de música, cantiga de roda infantis, desafio de repentistas são, além de manifestações literárias, bons exemplos de narrativas em forma de verso. O poema narrativo conta uma história, um episódio. Leitura do poema narrativo, achei um relógio. Vou fazer a leitura do poema para vocês entenderem melhor o que é um poema narrativo. Vamos fazer a leitura da primeira estrofe. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando, com ele na mão. Achei um relógio, com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido, a joia a escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão, não é que ele diz, mi Janjão é ladrão. E logo na rua, de repente, medita Janjão, não é que ele diz-me, Janjão é ladrão. E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono, tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado, que eu tinha perdido, havia um bocado. Entrega-lhe logo. E ele ao patrão. Então, aqui eu terminei de fazer a leitura do poema narrativo. Achei um relógio. Através desse poema, achei um relógio, é só para vocês entenderem que o que difere o poema narrativo do poema em prosa é porque o poema narrativo, ele narra fatos, acontecimentos e ele é organizado em estrofes e versos. Esse poema aqui, Achei um relógio, ele é organizado em 8 estrofes. E ele conta, o enredo dele, ele conta a história de Janjão. Quem é Janjão aqui no texto? Você observando o conteúdo desse poema, Janjão é uma pessoa que encontrou um relógio, uma joia preciosa. E logo que ele encontrou, ele ficou muito alegre. Mas depois ele percebeu que ele não poderia ficar com o relógio antes de procurar saber a quem pertencia o relógio. Então ele descobre que o relógio foi um criado que perdeu o relógio. E aí, qual é o desfecho desse poema narrativo? Ele devolve o relógio para o criado e o criado entrega o relógio para o patrão. Então, através da leitura desse texto, é para vocês perceberem que o poema narrativo, ele narra fatos e é um texto organizado em estrofes e versos. O poema narrativo, ele narra história em versos. É uma forma relativamente longa, também pode ser curta,
de poesia que contém todos os elementos necessários para uma história. Em um texto organizado em forma de prosa, um texto narrativo, nós temos todos esses elementos que também apresenta o poema narrativo. O que diferencia é que o texto narrativo ele é organizado em forma de prosa. E o poema narrativo aqui ele é organizado em estrofes e versos. Vamos ver os elementos que apresenta o poema narrativo, o enredo, o drama. Esse enredo, o drama, é o conteúdo do poema narrativo. Ele também pode apresentar personagem ou personagens, um espaço, que é o lugar onde ocorre a história, o tempo, que é quando ocorre a história, e o clímax, que é o momento de mais tensão na história, na narração dos fatos, e o desfecho, que é a conclusão do texto narrado. Aqui a solução desse texto, achei um relógio. Qual foi? Foi o Janjão devolver o relógio para o criado e o criado fazer a devolução do relógio para o patrão. O poema narrativo apresenta versos e estrofes. Geralmente, os versos têm o mesmo tamanho, as estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem marcadas para facilitar a leitura e a compreensão da história. E aqui, só para lembrar, eu coloquei. Qual a intenção principal do poema narrativo? É expressar um olhar original sobre o mundo. Quem são os leitores? As pessoas que gostam de fazer leitura do poema narrativo. Pessoas que gostem de ler e de ouvir histórias contadas de forma poética. A organização é a situação inicial. Existe também a complicação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. É a mesma forma de organização dos outros textos narrativos, apresenta o texto que é o poema narrativo. Ele apresenta uma situação inicial. Naquele texto que eu li, que é o poema narrativo, achei um relógio. A situação inicial é quando o Janjão encontra o relógio. A linguagem. A linguagem é poeta, com imagens e figuras de linguagem, com rimas e recursos sonoros. Geralmente, apresenta algumas figuras de linguagem, como, por exemplo, a literação. Aparece aqui no poema narrativo. Então, a nossa aula sobre o poema narrativo era só para vocês entenderem o que é um poema narrativo, porque existem vários tipos de poemas. E o poema que eu trabalhei aqui com vocês hoje, para vocês entenderem melhor esse gênero textual, foi o poema narrativo. Até a próxima aula e um abraço para vocês.